Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso JL Podcast. Vai chegando aí, aperte a notificação para não perder nenhum episódio nosso. Gente, os temas aqui são maravilhosos e hoje tem coisas muito interessantes para abordar aqui, viu, gente? Não deixe de acompanhar a gente lá no nosso Instagram. Já a nossa menina social media que vai passar, né, os nossos endereços das redes sociais, mas seja muito bem-vindo. Eu sou Soninha Jurado e estou Maria aqui Cândida. com a minha lindeza Boa colega de tarde, bancada. Sônia, tudo Boa bem? tarde, Maria. Boa tarde, tudo bem? Hoje estamos aqui, né, com uma entrevista Muito boa. muito boa. Exato. Vamos falar de inclusão, Inclusão, né? Vamos falar de sim. neurodiversidade, vamos falar de Exatamente. método ABA. Estamos aqui com duas graciosas, elas são bonitas, competentes e inteligentes, são proprietárias da ABA Reforce, a Sim. Cassiana e a Emily. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Eu tenho por mania sempre chamar meninas, vocês não ligam, não, né? Não, sem problema. Porque vem do interior paulista, né? A gente chama de meninas, mas elas são Isso. doutoras e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, a formação, né? E por que método ABA? Eu sou a Cassiana, sou psicopedagoga e pedagoga de formação, trabalho junto com a Emily. Vai falar um pouquinho dela agora. Meu nome é Emily, né? Sou psicóloga por formação, tenho a especialização em neuropsicologia e na terapia cognitiva comportamental. Também sou especialista ali, né? Sou analista do comportamento. Estamos juntas ali nessa linda jornada aí. Que ótimo. A pergunta que não quer calar, vamos desmistificar, deixar bem certinho para o nosso público, né? O que é um método ABA e para que ele serve? Porque as pessoas veem muita clínica ABA, né? Mas elas não têm ainda as dúvidas, né? Sim. Análise do comportamento aplicada, que né? Que vem ali o nomezinho da nossa sigla, que nós tanto vemos, que tanto é vista na cidade, não só a nível Três Lagoas, mas a nível nacional, mundial, na verdade, ela é uma abordagem, né, então, onde nós usamos para poder trabalhar e entender como que o ambiente, ele trabalha o nosso comportamento. Então, como que nós respondemos? Então, através dessa avaliação, de todo esse conhecimento, dessa análise, de fato, nós conseguimos entender como que o comportamento responde, né, ao ambiente. Como que esse ambiente, ele modifica a nossa forma de ser. E aí, dentro do transtorno do espectro autista, nós utilizamos a terapia ABA para conseguir trabalhar ali todas as habilidades sociais dessa criança, desse adolescente, desse adulto, porque algo que precisa ser um pouco desmistificado também é que a terapia ABA é só para criança ou que é só para o autista, né? Então, nós conseguimos trabalhar ali em diversas formas, em diversas pessoas, né? numa grande diversidade para desenvolver essas habilidades, esses comportamentos, o conseguir trabalhar principalmente, quando nós pensamos dentro do público do TEA, a autonomia. Então, eu ensino habilidades para ele poder lidar no dia a dia, né? E nisso eu vou usar o ambiente para conseguir fazer a modificação desses comportamentos e eu vou conseguir também dar essa autonomia para que ele possa ali desenvolver que seja o cidadão. Porque nós temos muito essa questão, mas se for um nível 3, o que ele vai aprender no nível 3? Então, eu preciso ensinar um básico para essa criança, né? Desde um cuidado básico, uma higiene, uma parte de todo o trato de higiene ali, como o nome. Ele reconheceu o nome, porque não tem, né, um ponto maior, por exemplo, de nós conseguirmos identificar um cidadão quando é assinatura, quando é escrever o próprio nome, né? Então, ele vem muito nessa área. Então, a terapia ABA, ela vem para trabalhar esse todo, esse geral do comportamento do indivíduo. Certo. E, doutoras, como vocês chegaram ao método ABA? Qual é a experiência, a expertise, a história de vida? Como que é? A gente começou a trabalhar com terapia ABA, foi um encontro muito bacana. Eu iniciei trabalhando com reforço escolar, eu era pedagoga formada, e começou a chegar muita criança com TDAH, com autismo. Porque quando eu iniciei, os planos de saúde ainda não custeavam a terapia ABA, era muito difícil, a família que tinha condição de bancar, porque é um tratamento caro, a gente sabe disso. E eu também era atendente, terapeuta, para uma clínica. Eu atendia algumas crianças dentro da terapia ABA.
E vendo essa necessidade gritante de ajuda para essas crianças, começaram a chegar muitas crianças autistas para mim estimular pequenininhas, com 2 anos e meio, 3 anos. E uma dessas crianças foi o filho da Emily, que chegou até mim para mim poder estimular, trabalhar essas habilidades básicas que eu sabia aplicar, porque eu trabalhava com terapia ABA para outra clínica, mas tinha essa necessidade, essas famílias precisavam ser assistidas de alguma forma. E eu decidi ajudar. Nem que fosse com valor de reforço. Tanto que o ABA Reforce, o nome anterior era Reforce, que era só atendimento pedagógico e psicopedagógico. Mas aí eu conheci a psicóloga Emily através do atendimento do filho. Ele veio para nós, eu fiz o desfraude dele e comecei a desenvolver. Conheci a história dela, fiquei sabendo que ela era psicóloga, convidei ela para atender na clínica. Ela atendia no Bem Saúde, né? Não, no Amor de Todos. Amor de Todos. Amor de Todos. Ofereci uma sala para ela estar atendendo junto comigo ali. E a gente foi trocando ideias, os ideais eram o mesmo, a vontade de alcançar crianças que não tinham condições de pagar era muito grande, muito gritante entre eu e ela. E a gente se uniu nesse propósito de levar a terapia ABA para todos. E aí a gente se uniu, convidei ela para fazer uma sociedade comigo, ela topou, porque eu, como pedagoga e psicopedagoga, não conseguiria entrar nesses planos de saúde, trabalhar nessa área sozinha. Aí entra a especialização dela, que é psicóloga, analista do comportamento e todas as outras que ela disse aqui, que é fundamental para desenvolver essas crianças. E a gente começou a trabalhar juntas. Foi assim que nasceu o ABA Reforce, através de um amor e uma necessidade gritante da sociedade por atendimento. Tanto que ainda a gente tem esse atendimento solidário na nossa empresa. Olha que ainda bacana. existe isso. A gente tem toda a equipe multiprofissional, que é composta por vários profissionais capacitadíssimos, mas eu também tenho ainda essa parte social, que a gente intitula como apoio pedagógico. E nesse apoio pedagógico, vem as crianças que não têm condição, famílias que não têm plano de saúde, que não têm condição nenhuma de proporcionar um atendimento mínimo que seja. E eu continuo com esse trabalho, com esse apoio pedagógico, acolhendo essas crianças, acolhendo essas famílias, direcionando elas para uma avaliação, para um diagnóstico e como conduzir depois para as terapias, dando um norte para essas famílias. A gente ainda continua com esse trabalho. Que linda história. A ABA Reforce nasceu pelo amor e pela dor. O amor Sim. de acolher as crianças e a dor das mães e dessas crianças que precisam ser assistidas, né? Isso. Que E legal. começou com um reforço, né? Às vezes a escola mandava, falando que a Sim. criança estava tendo dificuldade na escola, mas essa criança não era laudada, ela não... Não. Ela Foi bem vinha- depois da pandemia. Eu iniciei meu trabalho depois da pandemia. Então, chegou muitas crianças que já tinham atrasos. E aí, ficou muito mais gritante, né? Depois da pandemia, ficou muito mais visível muitas dificuldades. E apareciam muitas crianças que eu olhava e falava assim, não é só um atraso. Não é só uma dificuldade de alfabetização, não é só isso. E a gente ia trabalhando com o mínimo ali, mas direcionando essas famílias. Que as pessoas, elas, durante a pandemia, assim, e após a pandemia, se perdeu muito na linha do desenvolvimento, né? Sim. Então, nós já vínhamos daquela situação de que cada criança tem o seu tempo. E aí, quando vem a pandemia, as pessoas, elas não conseguiram acompanhar que, mesmo com a pandemia, o nosso marco do desenvolvimento, a alteração dele foi mínima. Então, o que eu espero de uma criança, eu não posso esperar por muito tempo para que ela, no tempo dela, com 1 ano e meio, com 2 anos, ela vai começar a andar, vai começar a falar. Não, eu tenho um marco, eu tenho um tempo estabelecido para isso, né? Sim. E as pessoas se perderam muito. Tanto que quando nós nos conhecemos, quando chegou na Cassie, o Lô tava com quase 2 anos já. E foi assim, eu falo que ainda foi tardio um diagnóstico dele, porque a equipe médica por trás não aceitava o diagnóstico. Então, porque era uma criança que ele tinha, ele com 1 ano e meio não falava. Então, precisava. E aí, nessa busca incessante de conseguir um pedido para poder ter uma avaliação, aí foi onde uma colega falou assim, não, tem uma pessoa que é fantástica, né? Que ela tá atendendo meu filho e vai e conversa. Eu lembro até hoje que foi num domingo que eu mandei mensagem no Insta, falei assim, eu precisava conversar, eu preciso de algo pro meu filho, né? Aí nós fomos para conhecer ela e assim, em 1 semana o Lourenço foi desfraldado.
Literalmente, eu lembro que ela mandou Ela é mensagem. Então, assim, uma semana ela mandou mensagem: olha, tá fazendo xixi no vaso, né? E mandou o vídeo lá, eu falei, Jesus, ótimo, né? Então, assim, e não era justo. Então, nós sempre olhamos nessa situação, não é justo. O atendimento para essas crianças, ele ser um atendimento muito restrito, como uma avaliação neuropsicológica, ser uma coisa muito restrita para quem tem a condição de pagar um valor muito alto. Então, todo mundo precisa. As nossas crianças, elas estão gritando por esse cuidado. E muitas das vezes, esse laudo particular, eles exigem que tenha o laudo do SUS, né? Que é um laudo que demora, que fica numa fila de espera. E tem muitas crianças que não têm esse atendimento por falta de poder financeiro, dos pais poderem estar ali levando ao médico, porque não tem condições. Hoje, para você dar entrada, né, na terapia pelo SUS, você não consegue com um laudo particular, né? Tem que ser pelo SUS, aí é complicado. Isso que é complicado. A fila que você tem, então, assim, é bem difícil. E a gente passou por uma batalha muito grande para poder conseguir credenciar nos convênios de saúde. A gente batalhou... Com laudo particular. Com o lado médico particular mesmo. Então, a gente, foi um ano muito longo, de muito trabalho meu e dela, de correr, de mostrar. Porque, assim, tinha aquela resistência dos planos de saúde por custear esse atendimento. Foi uma coisa também que, assim, depois da pandemia, que começou a ter, depois que saiu pela ANS lá, que liberou, pelo rol lá, que liberou essa terapia, que os planos tinham que custear. Só que aí, cadê os profissionais? Como não tinha profissional credenciado, a família tinha um plano de saúde, mas não tinha o profissional. E os que tinham a lista de espera era gigantesca. Era gigantesca. Tanto que, assim, para você conseguir... Você não, né? Assim, no caso nosso, para nós conseguirmos, o nosso compromisso com os planos de saúde foi justamente isso. Independente do que vocês me entregarem, eu vou absorver a demanda. Isso vem de qual data? 2023? Quando que 2022. 2022, que os planos começaram a cobrir os tratamentos da terapia ABA, isso, porque né? assim, eles até cobriam, só que entrava naquela questão, né? Eu não tenho obrigação, porque eles entendiam que não estaria ali dentro de uma cobrança, de um pagamento, que eles tinham essa obrigatoriedade de pagar. Tanto que nós tivemos aí um movimento bem grande para conseguir mostrar que assim, ó, né? Então, tá dentro ali, vocês precisam pagar, vocês precisam custear. É um tratamento que não é um tratamento que vai ter alta, né? Hoje, assim, essa semana aí nós tivemos mais uma vitória aí, que foi, de fato, bater o martelo com relação ao laudo. Então, assim, o laudo não tem validade, porque o TEA, ele não vai deixar de ser TEA, né? O autista, ele não deixa de ser autista, independente da quantidade de terapia que ele faça. Né? Ele vai ser autista pro resto da vida. E ele tem que ter esse acompanhamento, ele precisa, desenvolvimento dele. Porque assim, vai chegar uma hora que não vai ser mais ABA, mas vai ser a terapia cognitiva comportamental, que na vida adulta vai conseguir auxiliar para ele. Ah, mas e se for ABA, pode continuar com ABA? Pode, né? Nós temos adultos que estão ali, que utilizam da prática da terapia ABA para conseguir trabalhar comportamentos que ele precisa desenvolver para da parte corporativa. E tudo certo. E tem uma procura muito grande, os adultos têm nos procurado muito para fazer terapia, só que falta profissionais. Eu e ela não consegue absorver toda a demanda, a gente não consegue parar para poder atender os adultos. E os pais mesmo, muitos pais recebem o diagnóstico depois dos filhos. E eles olham para nós e falam assim, né? Vocês não vão ter terapia com a gente precisa de terapia também. Quando que vai ter terapia para o adulto? Então, também tem essa necessidade. Muitos adultos precisam de terapia, autistas, né? E não, o TDAH também precisa de terapia. E diz uma coisa, doutoras, a clínica de vocês é composta por quais profissionais? Porque a gente entende que é um tratamento multidisciplinar, né? E o que a importância de cada profissional, assim, para o grande público entender? Como que é a clínica de vocês? Hoje nós temos, né? Então, a Clínica ABA Reforça, ela é composta pelo psicólogo, pelo analista do comportamento, pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta ocupacional, pelo psicomotricista, pelo psicopedagogo. Então, é uma equipe, nós conseguimos, assim, trazer para Três Lagoas uma equipe que, de fato, ela atenda, ela absorva a demanda num todo para essa criança em todas as especificidades. Então, lá eu vou ter o fono, né? Então, hoje a nossa fono, ela vai trabalhar com toda a parte da orientação para os pais da fala, vai trabalhar com a criança na terapia, né? Então, ela vai conseguir conduzir, ela vai ter a implementação da comunicação alternativa. Então,
ela tem uma especialização, ela tem ali uma bagagem fantástica para conseguir auxiliar essa criança. Porque, igual nós estávamos até falando um pouquinho antes, né? A expectativa de uma mãe, de um pai, é conseguir ter essa troca de comunicação com o filho. Então, a fono, ela tá ali para trabalhar justamente esse aspecto. Sem contar que muitas vezes a parte comportamental, ela é afetada pela comunicação. Porque a criança é agressiva, a criança, ela tem TOD. Mas, na verdade, a criança não tem TOD. A criança, ela só ficou brava. Ela quebrou a sala de aula, ela quebrou uma sala que ela tá ali. Por quê? Porque ela tentou falar pra você 5 vezes que ela queria sair da sala de aula. E ela não foi deixada. Seguraram ela na sala. E aí, a forma, ninguém me entendeu. Eu tô te falando e você não tá me entendendo, né? Então, de alguma forma, eu expressei. Então, ela vem pra trabalhar muito isso. Então, é uma aliada muito grande mesmo da equipe. A terapeuta ocupacional, que ela vai trabalhar toda a parte sensorial da criança, né? Não só a parte sensorial, tem outras questões que ela vai trabalhando também, mas a parte sensorial é uma muito gritante, porque também interfere diretamente no comportamento. Então, a criança tá aqui, poxa, o cheiro, né? O indivíduo, ele tá aqui, o cheiro tá incomodando, a luz incomoda, o toque, às vezes a roupa, O som, né? o som, a etiqueta que tá ali roçando nas costas. Então, tudo isso também traz um incômodo muito grande e isso afeta toda a parte comportamental também. Uhum. O psicomotricista, hoje, assim, nós temos, eu falo, né, o nosso psicomotricista é totalmente grata. Então, eu sempre trago o Lourenço enquanto referência, porque o Lou hoje, vai fazer 7 anos, ele demonstrou interesse em andar de bicicleta pela primeira vez. Então, ele conseguia E subir... ele gostou? Não, ele amou, né? Então, assim, eu falei pro Rafael, nós conversando com o Rafael, que é o psicomotricista, Rafael, eu preciso que esse menino anda de bicicleta, porque eu não aguento mais. Tá na lagoa, ele cansou, ele quer cola, pelo menos de bicicleta ele vai embora. Então, assim, chegou o momento que ele falou, não, tá bom, vou trabalhar com ele. Ainda eu falei, poxa, ele não pediu nem a bicicleta pra trazer, né? O Lourenço chegou em casa, mamãe, andar de bicicleta. Falei, então vamos. E foi, e andou. Né? Então, assim, o psicomotricista ele tem um papel muito importante nessa área. Psicomotricista, qual é a formação básica desse profissional? O nosso, ele tem a base dele em educação física. Ah, sim. E aí tem a especialização em psicomotricidade. Um fisioterapeuta pode ser um Pode, psicomotricista? pode. Tá, agora Pode. tá legal pra mim, eu compreendi. Não, tem essa questão. E tem aquela questão também, né? Porque hoje, pro plano de saúde, para ele conseguir credenciar, ele precisa que a pessoa seja da área da saúde também. Sim, Então, legal. É algo que Até quem tem está nos sempre. escutando se identificar com a causa, né? De Sim. repente vai buscar uma especialização, E né? falta profissional. Falta. E Aham. falta. Falta na parte de fono, de TO, de psicomotricista. Se tiver um nutricionista junto também, é Sim, muito Sim, Isso que eu ia bacana, perguntar, né? e a seletividade de alimentos que eles têm? Essa ainda é uma área que nós estamos aí trabalhando para conseguir adentrar no quadro da clínica também. Porque, assim, a seletividade alimentar, ela vai estar presente em muitos casos. Então, nós temos crianças que são mais para uma compulsão alimentar e nós temos uma grande maioria que é para seletividade. Então, nós temos criança, por exemplo, que a mãe chega e fala, ó, tá comendo só pastel sem nada. É só o pastel, só a massa do Só pastel. arroz. Ou só o arroz e mais nada. E é um desespero para a família. E esse desespero entra muito por quê? Porque começa a gerar uma autocobrança da sociedade com essa mãe. A hora que vê essa Você só criança dá só comendo. isso. Só come isso? Não come uma fruta? Acha Não que é um entende problema que é- E a educacional, Não, importância criança. de ter todos esses profissionais num único lugar, numa única clínica, que nem a Fono, a Bianca, que teve com vocês aqui recentemente, que trabalha junto conosco, do Mamar ao Falar, ela tá junto com a gente, é nossa parceirona. A gente está em conjunto trabalhando porque a gente se ajuda. A terapia ABA entra ali em algum setor da fono, que a fono está em comunicação com a gente, com a TO, a nutricionista, a gente traz ali para terapia, a nutricionista quer que ele conheça as frutas. Ali na terapia ABA a gente leva as frutas Consegue para ele mostrar. conhecer. É terapia alimentar, né? Chama Exatamente. terapia, Que né? tem a terapia Essa alimentar. Legal. equipe multiprofissional alinhada traz um resultado fantástico. Porque a gente está ali se falando o tempo todo, Sim. se comunicando sobre esse paciente. E isso é importantíssimo. E assim, acho que é interessante até a pontuação quando nós pensamos que nós estamos falando, né? Que são pessoas parceiras que estão conosco ali no dia a dia. Mas, por exemplo, nós temos reuniões que elas perpassam a aba reforço. Então, nós temos, porque às vezes o paciente vem com o atendimento da clínica da criança. Então, tem profissionais da clínica da criança que estão atendendo, tem profissionais de outra clínica que está atendendo também. Então, assim, as reuniões, elas não se limitam apenas àquelas pessoas que estão dentro da aba reforço.
E sim, com todos os com profissionais todos os que profissionais trabalham com aquela envolvidos. criança. Porque não é todas as crianças que a gente atende que está sendo assistida por todos os nossos 100%. profissionais. Às vezes ela está numa clínica A, B, está com a fono na clínica A. Na clínica B tá com a TO, com a gente tá com a parte de aba. Então, assim, por que isso? Porque às vezes não tem vaga na fono da minha clínica, mas tem da clínica da colega ali. Então, a gente não deixa de trabalhar em conjunto, não deixa também de estar se comunicando para poder trazer o melhor desenvolvimento para essa criança. Então, existe também esse trabalho entre as clínicas. Sim. A gente também troca Fantástico. informações, porque é necessário. Porque qual que é o nosso objetivo? O desenvolvimento dessa criança, independente de qual profissional esteja atendendo. A gente tem que estar alinhado para o melhor para essa criança. Melhor, sim. Ô, doutoras, me chamou muita atenção que vocês falaram que não param o tratamento, né? Em decorrência, às vezes, do repasse tardio do plano de saúde, né? Uhum. Que vocês continuam por conta do risco Sim. de vocês, né? A gente entende que a família já tem tantos problemas para lidar, tantas dificuldades, né? E, assim, quando a gente vê, assim, eu fiz um acordo com aquele plano, eu fiz um credenciamento ali, uma parceria. Então, essas partes sou eu que tenho que resolver, eu que preciso tratar com o plano. A criança não vai ser afetada por isso. Atrasos acontecem, comuns. É muito comum pra gente, é Se comum. tornou comum. Então, se eu paro esse atendimento, se eu pauso ali, quando eu retomo, eu já perdi muito do que eu tinha conquistado, eu tenho que estar sempre retomando. Então, as nossas crianças não são afetadas. A gente assume o risco. Olha que legal, é A um gente diferencial. assume isso. Sim. Um outro diferencial é que vocês abraçam literalmente os Sim, pais também, né? exatamente. Não basta cuidar das crianças, né? Tem que É. cuidar dos pais Conta um também. pouquinho essa dinâmica, eu acho isso legal, né, Maria Cândida? Sim. Tem, então assim, nós temos essa prática porque nós entendemos que a família, ela tá num todo, né? O atendimento para a criança, ele não é somente para a criança, eu tenho uma família que tá com ela no restante do tempo. Então, essa criança vai passar 2 horas na clínica, mas o restante ela tá com a família. É essa família que é chamada na escola quando acontece alguma situação, é essa família que vai passear, que vai num parquinho. Então, para eu conseguir motivar, nós tivemos casos, né, de famílias que chegavam para nós e falavam assim: eu não vou em parquinho. Eu não vou, porque eu chego no parquinho, ele grita, ele se joga no chão e todo mundo olha, eu não vou. Então, assim, quando você abraça essa família, quando você mostra que tudo bem, vamos trabalhar para modificar esse comportamento e vamos te ensinar, né? Vem cá, deixa eu te escutar, qual que é o seu medo, qual que é o seu anseio. Às vezes é um diagnóstico que não foi totalmente aceito ainda, né? Que existem ali alguns mitos ainda que permeiam essa família. Então, quando você consegue olhar para essa família, você consegue escutar, você consegue ouvir aquele desabafo, que muitas vezes é um desabafo que está preso porque ninguém quer escutar ela, né? É algo que está reprimido e ela consegue trazer, você tem uma mudança num comportamento geral. Nós colocamos muitas vezes, nós vemos lá as mães, que a grande maioria, as mães que estão ali na frente, na recepção, sentada, aguardando. Os Então, pais vão um pouco, né? As mães tomam mais à frente, é que né? as mães que acabam acompanhando, né? Sim. Então, por alguma questão ali, até porque na parte de liberação também, de por exemplo, quem é da prefeitura, as mães têm muito mais facilidade nessa parte Sim. da liberação, né? Do acompanhamento. Então, as mães, elas, na grande maioria, estão ali. Estão Então, mais nós temos os presentes. pais. Os pais estão trabalhando Os também. pais estão trabalhando, porque falar Sim. assim, os pais não são presentes, eles são. Então, quando Sim. tem reunião em equipe, Uhum. nós não podemos falar que nós não temos a presença dos dois. Então, que sejam pais separados, que sejam pais que estão ali convivendo mesmo, que estão, né, em vida matrimonial. Nós temos essa parceria muito gostosa e é muito bacana, né? Felizmente, nós tivemos Sim. essa... A gente envolve muito a família. É importante envolver a família no tratamento, porque eles fazem parte. Sim. A adesão ao tratamento. E porque os dois requer estão presentes, a abraçar evolução a dessa família, criança né? É bem muito maior. E você quer ver quando, assim, a criança chega, tava tudo tranquilo, a criança, ela mudou algum comportamento, ela tá um pouco mais arredia, ou ela não quer entrar naquele dia. Conversa com a mãe, chama a mãe ou chama o pai, fala, o que aconteceu? Mudou alguma coisa? Olha, não mudou, mas assim, que eu tô estressada, eu não tô bem, aconteceu alguma coisa comigo. A criança sente, a criança acompanha. E aí, quando você escuta essa mãe, você acolhe aquela queixa dela, você consegue auxiliar ela naquele processo, fica tão mais tranquilo porque ela sai leve. E essa leveza dela, ela consegue transmitir para a criança. E a criança, ela entende que assim, poxa, minha mãe, meu pai tá bem, então eu também tô bem.
né? Nós temos muito aquela questão que, não sente, ou, não vai entender. Filho, tá entendendo Entende tudo, tá tudo. sentindo tudo. Sim, e a gente sempre prioriza isso. A criança chega com um comportamento diferente, as nossas coordenadoras, supervisoras já vai conversar com a mãe para tentar entender se aconteceu. Às vezes não foi com a criança, mas foi alguma coisa ali. Ela presenciou alguma coisa. Às vezes e eles isso têm faz muita uma sensibilidade, diferença. né? Sim. Assim, o que sai da rotina deles, às vezes até um dia de chuva, eles podem Sim, ficar mais exatamente. Até a arredios, mudança né? de um Tudo. caminho, do percurso. Estressam Sim. eles, E a né? gente entende também que a mãe entende muito do seu filho. Às vezes ela não consegue lidar. Ela sabe da restrição, ela sabe daquele comportamento, só que às vezes ela emocionalmente não está bem. E ela não consegue lidar. E pensando nisso, a gente também está trazendo um novo diferencial para a clínica, porque a gente, pensando na qualidade dessas famílias, ao longo desses poucos anos, né, que a gente está lidando com isso, a gente vê que não adianta eu tratar só a criança. A criança tem que Eu preciso tratar a família. Mas não tratar fazendo uma roda de conversa, levando orientação sobre o autismo, não. É acolher no individual. Porque assim como eles são únicos, cada mãe é única, cada mãe está passando um desafio, cada mãe tá passando por uma necessidade emocional diferente. Então, eu preciso ouvir ela no individual. E a gente está disponibilizando uma psicóloga, a gente contratou uma psicóloga para cuidar da família. Então, no individual, porque cada uma está passando por uma fase. Tem alguma história emocionante que vocês já presenciaram com mãe, com filho? Ai, Algo que muitas. surpreendeu? Muitas. Assim, não sei, mas acho que a última que nós conversamos ainda esse tempo atrás, né? Era um paciente, quando chegou para nós, a família sentou, família super honesta, super participativa, os pais. E olha, né? Se ele conseguir estar conosco ali, tá tudo bem. Eu não vou exigir nada de vocês. Em casa eu não vou conseguir desenvolver, né? Na escola ele não fica na sala de aula, ele não consegue ficar. Tudo bem, vamos embora, vamos lá, não tem problema. O plano não custeia ter na escola. Tudo bem, não tem problema, mas ele precisa, deixa que nós vamos cuidar dessa situação. Né? O município autorizou entrar uma AT, vai uma funcionária nossa para acompanhar, para desenvolver, sem problema nenhum. Hoje nós temos uma criança que não ficava na escola, né? Então ele ia 3 vezes na semana para ficar ali 1 hora e meia. Hoje nós temos uma criança que vai todos os dias e fica às 4 horas na sala de aula realizando atividade. Né? Então, que hoje consegue comunicar, hoje ele consegue mostrar o que ele quer. Ele fala 100%, não fala 100%, mas assim, é gratificante quando você vê essa evolução. É quando você olha para essa criança e você vê que ele está conseguindo trazer um retorno ali para essa família. Não é nem um retorno, né? Ele consegue ter uma reciprocidade muito grande. E a própria família não tinha essa esperança. Ela não acreditava nisso. E a gente conseguiu surpreender ela nisso. O que atrapalha um pouco também, eu entendo perfeitamente a expectativa de cada família. Quando ela leva para terapia, a maioria tem dificuldade de ver as pequenas conquistas, porque eu tô tão, assim, amedrontado, tô com tanto trauma aqui, eu tô com tanto medo, e quando eu levo para uma terapia, eu quero um resultado imediato, eu quero que muda ali de uma vez. E isso, né, a gente entende. Não, calma, vamos valorizar cada conquista. A gente consegue compreender essa pressa, essa necessidade dessas famílias. Essa compreensão é muito importante, porque às vezes eles vêm nos cobrar. Olha, eu não tô vendo mudança, eu não tô vendo, não mudou nada. Aí eu falo assim, não, vem cá, vamos sentar aqui. Aí a gente pega as folhas de registro. Olha, quando teu filho chegou aqui, ele não fazia nada disso. Hoje ele faz isso. Hoje ele senta, hoje ele olha, hoje ele copia, hoje ele consegue comunicar. Aí a família fala assim, é verdade, ela consegue entender. E ver, né, a ver, mudança, porque, né? assim, é natural, a gente quer Cada grandes tem seu mudanças, a gente tempo. quer ver uma coisa, Sim. e não é mágica. E a família tem É um essa processo, ansiedade. né? É um processo e a gente entende perfeitamente. A gente tem que ter essa empatia, esse cuidado também, de falar assim, calma, vem cá, eu vou te mostrar. Vamos ver aqui, ó, A senta evolução. aqui, vamos ver o tanto que ele progrediu, o tanto que ele avançou. E isso é muito importante também. E porque tem que ser conquistado, tem que ser né? conquistado. Como ela disse. E a terapia ABA, a gente não deixou isso muito claro, ela vai em todos os contextos, escolar, clínico e família. É esse o contexto da terapia ABA que ela trabalha. Ela trabalha a parte clínica, a parte familiar e a parte escolar. Tem criança
O que o ABA trabalha com essa criança na escola? A gente vai trabalhar habilidades básicas de um aluno, que é entrar numa sala de aula, quer sentar, quer pegar um material, quer se comunicar com o professor, quer se comunicar com o colega. Sim. Você entendeu? Então, assim, a gente trabalha tudo isso. A gente não coloca uma babá do lado dessa criança. Qual que é a função dessa terapeuta dentro da escola? Como que o ABA trabalha ali dentro da Dar escola? autonomia, É né? dessa forma, Sim. dar autonomia, ajudar ele na socialização. Às vezes ele tem dificuldade de comunicação. Então, quando você não consegue comunicar, você não consegue se relacionar. Sim. E existe aquela questão, né? Porque, assim, nós falamos tanto de inclusão, são ambientes inclusivos, a escola lá não é é bem inclusiva. assim. Só que, infelizmente, assim, no início, quando nós começamos a entrar nas escolas, nós saímos de lá, assim, num sofrimento muito grande, porque, de fato, era uma segregação, né? Então, eu fazia mais uma segregação no ambiente escolar do que uma inclusão. Eu não conseguia, então, aquele aluno, ele estava ali dentro por estar, para eu poder falar que, olha, eu tenho o número X ali, eu tenho uma criança que é especial. Olha, meninas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem nos assiste, às vezes, não consegue ver o olhar de vocês, né? Como a gente está aqui da frente, Sim. vendo que o olhinho delas brilham, né? De ambas, elas se emocionam. E se vocês estão juntas é porque o destino quis assim, que vocês Sim. realmente construíssem uma clínica e fizessem um diferencial, né? Porque na vida nada é por acaso. Então, Sim. acho que pela qualidade de vocês, porque elas falam com emoção e com propriedade, eu acho que é um ganho para essas crianças e é um ganho para a família, é um ganho para Três Lagoas, né? A gente precisa ter um cuidado humanizado. E bem você ressaltou, porque muitas vezes fala assim, a escola é inclusa, mas na verdade ela não é inclusa, ela mais está segregando do que acolhendo. Então, é difícil e não é fácil fazer a inclusão, né? Não, E é uma não. coisa muito séria. Sim. E a gente fala isso tanto no ambiente escolar como no profissional. Porque eu me preocupo também, porque a gente tem muito autista funcional que precisam de poucas adaptações, mas ele precisa. Nós temos funcionários autistas, a gente tem profissionais e trabalhar Nossa, que com bom. eles é fantástico. A gente precisa fazer algumas adequações? Sim, precisamos. Mas não diminui a qualidade de trabalho, a rentabilidade deles. Eles são incríveis. Pelo contrário, Pelo né? contrário. Porque quando você faz a adaptação, esse rendimento deles é muito maior. Muito maior. Então, assim, é aquele prazer de estar de fato ali, de conseguir desenvolver de uma forma que não tá me adoecendo, porque eles adoecem. E a gente, lidando com isso, é mais um campo que a terapia ABA vai ter que entrar nas empresas. Porque as nossas crianças vão crescer, os nossos adolescentes vão para o mercado de Vocês trabalho. acham que esse vai ser o futuro? Também, Da ABA? sim. Também. Eu preciso ir para as empresas, eu preciso ir lá fazer pequenas adequações de ambiente para que essa pessoa fique ali de forma confortável, ela possa produzir de fato, ela não desista da sua carreira. Quantos autistas adultos desistem das suas carreiras porque não está conseguindo ficar naquele ambiente? E às vezes é uma adaptação simples. Que traz conforto para ele sensorial, conforto para ele trabalhar e ele rende maravilhas, né? Então, assim, a gente também pensa assim, a gente também olha para esse futuro, porque não é só olhar para essa criança, ele vai ter novos desafios, novas demandas, novas questões que vêm. Às vezes eu não tenho problema sensorial aqui, mas lá na frente eu posso desenvolver. E aí, como que faz? E existe vários adultos autistas não diagnosticados. Exatamente, existe. Quando chega adolescente para nós que foi diagnosticado na adolescência, é um desafio trabalhar com esses adolescentes, porque eles já vêm com uma carga, né, um histórico ali de muito trauma, Uma carga emocional muito grande, muito né? grande. Então, assim, não é só as dificuldades, tem essa carga emocional. Ele se machucou muito, se feriu muito. Então, também tem esse desafio. É um desafio atender um autista adolescente que foi diagnosticado na adolescência. E é um cuidado que Ou nós que temos nem que ter. teve um diagnóstico, nem né? teve. Sim, e assim, é um cuidado que nós temos que ter, por quê? Porque daí nós sabemos também de dados estatísticos, quando entra na adolescência, entra na fase adulta, a questão de ideação suicida, uma depressão, uma ansiedade é muito maior. Porque eu acabo desencadeando tudo isso, eu acabo desencadeando outros transtornos, eles estão ali comórbidos com o transtorno do espectro autista, porque foram muitos anos só passando, só perpassando, né? Eu falo que assim, sobrevivendo.
eu tendo ali que tentar me adaptar ao ambiente escolar, eu ter que tentar entender quando as pessoas falam pra mim que você tem que tomar banho, porque você tem que tomar banho, né? Não tem justificativa, você precisa. Não, mas me incomoda, a toalha me incomoda, ou a água me incomoda, né? Nós já tivemos casos, assim, de que a água incomodava. A água é uma coisa que totalmente, assim, mexia na parte sensorial, que era gritante, né? Cortar uma unha. E aí, Cortar o assim, cabelo. eu tenho que perpassar, eu tenho que estar ali no dia a dia com relação a isso. E isso vai adoecendo. Porque eu não quero fazer, eu não quero estar ali. Você viu como que a terapia ABA, ela Abrangente, né? muitas bem áreas. abrangente. Um Sim. aprendizado com vocês. Nosso tempo, né, tá se esgotando. Então, a gente, ao final, sempre fala ali para olhar para a nossa câmera da verdade. Mas eu gostaria que hoje o recado fosse duplo, que cada uma desse o recado. Porque muitas vezes uma mãe, né, o pai, tem lá o diagnóstico da criança autista e eles se desesperam. O que vocês deixariam de recado para esses pais, né, olhando ali na nossa câmera da verdade, por favor? Você, como mãe, pode começar. Vamos lá, então. Eu vejo que, assim, o diagnóstico, ele não é o fim. Ele é o início de todo um processo. Ele é o início de um caminho a ser trilhado, de um resgate dessa criança, desse adolescente, até mesmo desse adulto, para ele conseguir ter uma vida digna, ele conseguir ter uma vida onde ele vai ser respeitado, onde, de fato, vai conseguir ser trabalhado para dar uma inclusão nos ambientes que ele vai estar vivendo. Então, assim, o diagnóstico, por mais que é um sofrimento para a família por conta da sociedade, só que ele não é o fim, ele é o início de um processo ali que dá para nós trilharmos, que dá para nós buscarmos as equipes que estão ali conosco para dar esse suporte de fato, para ser acolhedor, para conseguir entender esse ambiente num todo, essa família num todo. E é muito... Não desistam dos filhos de vocês. Tem profissionais que trabalham e trabalham muito bem. Corram atrás, sim, vale a pena. Busquem saber quem são os profissionais, o que estão fazendo. E lutem com todas as forças pelos filhos de vocês, porque a recompensa é maravilhosa. Vamos deixar o endereço da clínica, Sim. né? Para que os pais, mães venham estar entrando em contato, que tem filhos autistas ou com TEA, que possa estar conhecendo esse trabalho maravilhoso que vocês ofertam lá. A gente tem 3 polos aqui em Três Lagoas. Assim, o principal fica na Josino da Cunha Viana, 811. Temos outro na Elvírio Mário Mancini, 1685. E na Bom Jesus da Lapa, eu não lembro o número. 815, eu acho. O telefone também. O telefone é o 67-99223-3948. Ótimo, muito bom. Que bate-papo Aprendizado. maravilhoso, hein, E Sônia? essas meninas são diferentes, né? Que Parabenizá-las pelo perpetuem trabalho. muito tempo a clínica, muito sucesso para a clínica, porque eu acho que é um diferencial, a equipe multidisciplinar, trabalho Sim. sério, elas falam com propriedade, têm conhecimento de causa, né? Até mesmo porque ela é mãe de uma sim. criança neurotípica. Então, meninas, um aprendizado. Nós agradecemos aqui, tá? Nós que agradecemos agradecemos o convite. poder estar aqui falando desse assunto que a gente gosta de estar falando, trazendo informação, e isso é muito importante. Sim. Quanto mais a gente leva informação, mais mais a gente empodera as ganha. pessoas e mais qualidade de vida, melhor tratamento de forma Com mais certeza. precoce e tudo para essas crianças, Isso tanto mesmo. precisa. Maria Cândida, quer despedir do nosso público e falar das nossas redes sociais? Então, nossas redes sociais é a Difusora Três Lagoas, vai estar lá o episódio para assistir todo esse assunto maravilhoso que nós abordamos aqui, muito importante, e o JL Podcast. Queremos agradecer a presença da Cassiana e da Emily, e voltem sempre, Sim, e vai ser um parabéns prazer. pelo Obrigada. trabalho. Esse assunto, né, esse tema é muito importante, a gente está trazendo informações, muito trazer para essas famílias que existe ali um atendimento completo para que essas crianças tenham evolução, que elas possam estar no nosso mercado de trabalho, e toda a conquista delas é muito importante. E a gente vai certeza. trabalhar para atender os adultos também. Vamos. Isso é maravilhoso. Gente, obrigada por você que ficou aqui conosco para
todo esse episódio. Não esquece de apertar a notificação do nosso canal Difusora Três Lagoas para não perder nenhum episódio. Vai lá, nos siga, compartilhe, comente no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. E eu me despeço por aqui, espero vocês para o nosso super episódio, porque sempre tem novidade, né? A gente tem episódios especiais, a gente tem episódios de tudo, né? Empreendedorismo, diversão, de tudo você encontra um pouquinho aqui no JL Podcast. Gente, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.